escala Alessandra Paz para estar aqui conosco, competente, querida. Alessandra, muito bem-vinda antes de tudo. Boa tarde, obrigada por mais uma quarta sentar aqui conosco. Obrigada pela recepção, professor. Aqui conosco essa quarta-feira. Eu fiquei sentido quarta passada. Nossa, sentido. Professor, foram 2 dias então, né? Derrubei algumas lágrimas. Pois é, não estive aqui quarta-feira. Hoje time completo. Hoje time completo. Até mandei para ele durante a semana, né, no Instagram, Isso. um post sobre deepfake, falando de política aí, né? A gente tem que lembrar que é proibido a utilização de deepfake em campanhas políticas. E estão usando, hein? Estão usando. Estão usando, professor? Estão insistindo no erro? Pablo Marçal que o diga. Ai, mas ali é polêmica. Mas não é só ele não, tá, gente? Aqui em Mato Grosso já tem casos também. Tem também, professor? Nos bastidores o senhor conta aqui pra gente. Já tá surgindo aí. Tem gente já condenado por isso. Eita, quero saber. Alessandra, mais uma quarta-feira juntas. Qual é o assunto dessa tarde? Vamos falar sobre o quê? Conte-nos. Bom, hoje, né, a gente falou bastante sobre dados, né, sobre a utilização dos dados que a gente tem, principalmente na parte do CRM ali, do gerenciamento do cliente, mas é importante a gente lembrar como é que a gente faz a segurança digital desses dados. Então, hoje, né, num cenário aí das pequenas, médias empresas, e que muitas vezes não consegue pagar uma consultoria, ou não consegue ter uma equipe especializada para cuidar dessa parte tecnológica. Então, às vezes, o empresário fica meio perdido. E aí, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que meus dados estão seguros? Será que a infraestrutura que eu coloquei aqui no meu negócio realmente vai garantir essa segurança? Sim. Lembrando também que segurança, no caso digital, ela começa desde um crachá que o funcionário utiliza, desde o uniforme. Cadê nosso crachá? Cara crachá, Nós só temos cara. Beto, corre aqui. No nosso caso, a gente só tem cara. Só faz carão. Washington, você tem crachá? Ô, Anderson, você tem? Aí, a gente precisa, né? Todo mundo precisa para essa identificação, essa segurança? Sim, faz parte da política de segurança de uma empresa, né? Então, quando a gente começa a pensar em segurança, antes de falar do digital, eu tenho que pensar na segurança física e aí depois na segurança lógica. Então, eu começo estruturando uma política. Sim. Então, qual é a política que você, empresário aí que está nos ouvindo, estruturou para o seu negócio? Você tem um plano de contingência? E se acontecer um desastre? Como que você vai recuperar esses dados? Você tem um backup? Então, são perguntas em que, quando a gente começa a provocar o empresário, muitas vezes eles não têm a resposta. Sim. Então, aí, né, eu começo, então, pela segurança física, desde como é que eu vou assegurar a identificação dos meus colaboradores, a segurança dentro da minha empresa, até para os clientes que vão, às vezes eu recebo cliente, né? Existe um padrão de segurança ali. Muitas vezes é segurança básica. Vamos supor, tem um salão de beleza e aí eu deixei um copo aqui na beirada e pode cair, quebrar e cortar o pé de uma cliente. Em academias acontece bastante. Academias, mães que levam criança, vai lá, joga peso, quebra o vidro, espelho, né? Então não foi pensado numa segurança física nesse contexto. Eu me lembrei que há pouco, antes de vir para cá, Alessandra, desculpa interrompê-la, mas não ouvi onde, eu estava ouvindo a informação no rádio, que um menino quebrou um vaso no museu, você viu isso? De 3.500 anos. E eu fiquei me perguntando como essa criança conseguiu ter acesso e quebrar esse vaso. Pois foi falha de segurança. Olha isso, professor. Vamos buscar os detalhes aqui. Mas entra num negócio muito interessante, né? Nós somos um país, não somos o pior não, tá, gente? Tem país bem mais difícil disso, que a gente não tem educação cultural. Não é das crianças. As crianças são reflexo do próprio pai. Eu lembro de Tiradentes. É Tiradentes, mas a cidade é Ouro Preto. Tem a cidade de Tiradentes. Em Ouro Preto tem uma mesa, um banco e uma mesa, que lá sentou Dom Pedro I, Dom João e Tiradentes sentou. Então tem aquele banco, uma placa enorme, não senta.
As pessoas fazem fila para sentar. Ah. Então, assim, um pai desse, o filho vai... Exato. Não, e assim, como é que teve acesso? Não tem como responsabilizar porque é uma criança, mas é um negócio que faz a gente refletir, né? Sobre hoje esse tema segurança, inevitável esse link, porque nesse ambiente, provavelmente, a segurança a partir de agora vai ser tratada de outra forma. Aí eles vão rever a política, aí vão fazer adequações físicas para depois garantir novamente a segurança. Mas já foi, está em pedacinhos. E na questão da tecnologia, o número de pessoas que tentam burlar a segurança é constante, né? Aqui o Brasil é o campeão, né? Sim. Então toda tecnologia praticamente voltada para a segurança vem ser testada aqui no Brasil. Sim. Porque tem uma questão que mudou dentro do campo, quando eu tô falando de criminologia, mudou o sequestro com menor consequência jurídica e maior impacto financeiro é sequestro de dados de empresas, e não mais de pessoas. Mas deixa eu entender uma coisa, mundialmente o Brasil é campeão número 1 do ranking? Mundialmente. Assim como são campeões de golpes também, né? Exatamente, é por isso que muitas das tecnologias em segurança são testadas aqui no Brasil. O Brasil, por exemplo, a questão do cartão com chip saiu daqui. Em outros lugares não teve tantas fraudes assim como aqui no Brasil. Então o Brasil teve que enfrentar. Vergonha que eu fico. Sabe, vergonha alheia, professor? Situação. Por isso eu tenho uma parte paraguaia para escapar de vez em quando. nesse momento eu sou paraguaio. Professor, não escapa muito não. Vou buscar onde está o Paraguai nesse ranking. Mas tá, a gente tem que pensar o lado positivo. Sim. Eu sempre imagino, né? Se nós utilizássemos toda essa nossa capacidade para desenvolver tecnologia, talvez o Brasil seria um polo mundial de inovações tecnológicas voltadas para a segurança. Por isso que fala, né? O país do jeitinho, da malandragem. Quando viajo para fora que escuto isso, fico, professor, né? Mas não é à toa que a gente tem o nosso Vale do Silício, Tupiniquim, né? Na região do Nordeste ali, fantástico em termos disso. Mas esse ponto é muito importante, né? Se usasse toda essa criatividade, né? Esse talento usar para o bem só, né? Para o bem. O professor trouxe outro dia números de golpes que a gente ficou impressionada. Você estava junto também, né, Ale, no dia? Não. O senhor fez por hora, né? Por uma hora. observação impressionante. 4 mil, não lembro? 4.600 golpes por hora aplicados no Brasil. Ontem tentaram fazer um comigo. Você lascou. Recebi uma ligação, né? Deu aquele apuro danado, de um banco público cuja conta eu não tenho, dizendo que estava sendo autorizada uma conta minha de compra numa casa comercial, casa de comum aí no Brasil, né? E aí eu imediatamente falei, não, pode comprar, compra tudo, que der para comprar e quando tiver dinheiro, compra. Aí a pessoa falou assim, então precisamos confirmar seus dados, né? Eu falei, não precisa não, esse dinheiro aí é para a pessoa gastar mesmo, gasta à vontade quando você tiver. Aí ela me xingou. Aí não se aguentou, né, professor? Mas quem nunca? Descobriu que estava... Esse é um ponto importante, porque a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e as empresas ainda, por mais que já foi sancionada, existe aí, né, uma divulgação maior em relação a uma conscientização maior para as empresas, sabendo que podem ser multadas se não se adequam. Mas, no panorama geral, muitas ainda não estão adequando os seus dados. E não tem sanção para isso? Não era já para estarem devidamente... era para estarem totalmente adequadas. Mas aí falta um pouco de informação para o empresário. Como é que eu faço isso? Por onde eu começo? É só mandar aquela mensagem do cliente autorizando? Não é só isso. Né? Então, não é só você falar, você autoriza utilizar seus dados? Não, você tem que explicar para o seu cliente o que você vai fazer com os dados dele. E se o cliente chegar lá e falar assim, olha, você ao terminar essa transação, eu quero que você exclua meus dados. E aí? Os sistemas hoje também não estão preparados para essa exclusão. Sim. Então, é toda uma cadeia de adequação para atender a LGPD. Tá, e o empresário que está nos
assistindo, nos ouvindo agora, Alessandra, por onde começar, o que fazer? Imagino que muita gente parou agora e falou, poxa, será que a minha empresa está segura? Eu não pensei sobre isso, eu tenho tanta demanda. Começa por onde para ter um mínimo de segurança? Primeiro é saber como que você está garantindo os seus dados ali. Vamos pensar de uma maneira geral. Você tem um sistema ou que você tem uma planilha, você está usando isso, né? Salvando isso, talvez, um servidor local. Então, se o seu servidor é local, como que está a sua segurança física? E se alguém entrar lá e levar o seu servidor? Né? Então, eu tenho que garantir a segurança também física, no caso de um servidor local. Às vezes eu tenho um servidor local, mas eu estou replicando isso em nuvem, ou seja, eu faço um backup em nuvem para, no caso, se levarem esse servidor físico, eu tenho essa segurança também digital. Então, o primeiro ponto é assegurar isso. Como que eu estou garantindo a segurança dos meus dados, do que eu estou produzindo lá dentro do meu negócio, porque isso, gente, é ouro. Dados hoje do teu negócio é algo que você pode transformar em muita coisa lá na frente. Então, eu preciso salvaguardar esses dados e garantir essa segurança. Olha, a Juliana mandou um dado de pesquisa aqui que saiu ontem. 20% dos brasileiros, ou mais de 42 milhões de pessoas, foram vítimas de golpes financeiros nos últimos 12 meses. Só em um ano, hein? 42 milhões de brasileiros foram vítimas. De acordo com a pesquisa, 40% dos brasileiros já caíram em algum tipo de golpe. E o prejuízo contabilizado nesse um ano foi de 2 bilhões em golpes. Caramba, é muito expressivo. É muito. E o pessoal ainda acha que a culpa é só dos políticos, né? Inevitável a gente fazer esse paralelo. Bom, continuando aqui, depois que eu garanti a segurança dos dados de uma forma geral, como é que eu garanto a segurança dos dados sensíveis? Sim. Aí é outro ponto. É como se a gente elevasse um nível a mais. Conceitua dados sensíveis. Dados sensíveis é, por exemplo, quem é que pode ter acesso, por exemplo, ao fechamento, ao meu relatório financeiro? Quem é que tem acesso aos dados do cliente? Quem é que tem acesso, por exemplo, às minhas contas bancárias? Ou a replicação, né, o espelhamento das contas bancárias? Isso são dados sensíveis. Sim. Não é todo mundo que pode ter acesso. Será que eu tenho controle de acesso implementado? Então, por exemplo, falando em LGPD, muitas vezes tem empresas que têm vários vendedores. Aí os vendedores vão lá, pegam os dados do cliente. O que eles fazem? Vão lá, jogam no servidor, numa pasta. Aí tem várias pessoas que têm acesso àquela pasta, tá certo? Não. Não é à toa que tem gente que vende dados, né? É aí que é o... Para golpistas. Para golpista. Então, às vezes as pessoas, muitos empresários estão falando assim, é muita burocracia essa LGPD, agora vou ter que gastar mais e mais para poder implementar isso. Mas, gente, é uma segurança a mais. Olha os números que a Julie trouxe. Sim. É algo alarmante. E se a gente não tentar implementar isso, colocar isso em prática, vai aumentar ainda mais. Sim. Né? Então, é complicado. E aí, falta também um pouco da conscientização do usuário, do cliente. Né? Você sabe onde está? Quem tem seus dados aí na cidade, Marcela? Não. Tem nem ideia, né? Não tenho ideia. Você recebe de vez em quando uma ligação, sem saber. Você não sabe assim, como que essa pessoa conseguiu o meu número? Eu recebo, professor, umas 10 por dia. E assim, nossa, você ganhou, o seu CNPJ foi selecionado e a rua da sua casa está passando não sei o que de internet. É o tempo todo e a gente tem essa insegurança, porque ouso dizer que esses dados valem mais do que ouro aí no mercado, né? Sim. E essa insegurança... E e-mail também, o que a gente recebe é uma coisa louca. E eu imagino que você disse, né, que normas deveriam estar sendo cumpridas e não estão. Esse cenário expõe a maioria dos brasileiros diariamente, Alessandra. A maioria dos brasileiros estão expostos. Imagina, então, num cenário aqui mato-grossense, em que a maioria das empresas são empresas familiares, médias e pequenas empresas aí, e que não estão adequadas ainda. E essa adequação, né? Quem está ouvindo a gente, eu quero me adequar,
vocês estão fazendo refletir algo, né, que no dia a dia não tem o tempo. É algo que demanda um investimento significativo, contrata uma empresa. Eu, né, vejo colegas fazendo essa contratação de fora. A gente tem essa mão de obra aqui. Explica mais para a gente. Sim, temos profissionais capacitados que já estão atuando em consultoria especializada em LGPD. Porém, vamos dizer assim, não tenho recurso para contratar ainda um profissional especializado. Eu sempre falo, a gente tem um banco gigantesco de informação, que é a internet. Uhum. Só que você precisa fazer a curadoria do material que você está utilizando para conhecimento. Uhum. Então, tem várias dicas de como começar. É claro, né, como a gente falou na quarta-feira passada. Quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia é uma parte. A gente tem a tecnologia, mas a gente tem que ter processos e a gente tem que ter pessoas. Não adianta, por exemplo, eu mudar um processo. Olha, agora a gente vai fazer um termo para o cliente, informando como que vai ser utilizado os dados dele, se ele autoriza ou não. Sim. Aí você não treina seu colaborador. Vai dar certo? Não vai dar certo. Então, o que o colaborador vai fazer com aquele termo? O que vai acontecer? Ele tem que saber o que está acontecendo. Então, é muito importante. Para eu começar esse processo de adequação de segurança, eu começo com uma política. E aí, a minha segurança, eu tenho que pensar na minha segurança física e na minha segurança lógica. Então, eu posso permitir que meus funcionários, por exemplo, acessem e-mails particulares dos computadores da empresa? É um ponto. Posso permitir que eles acessem vídeos, tal, que não tenha o contexto ou que não esteja liberado ou que possa ser uma porta aberta para entrar vírus ou para corromper arquivos, porque isso são, na realidade, assim, vamos colocar, se eu não faço atualização dos meus computadores, esse é um ponto de vulnerabilidade. Não fiz atualização dos meus computadores. Ali tem vulnerabilidade. Sim. As atualizações, elas existem para corrigir falhas. Então, por isso que tem atualizações. Se eu não atualizo, a porta está aberta. Aí eu vou lá e deixo o meu funcionário à vontade, com uma porta aberta. Vai dar certo. Eu aumentei o risco de vulnerabilidade, de ataque cibernético. De sequestro de dados e assim por diante. Então, eu tenho que manter os meus computadores devidamente atualizados, eu tenho que manter a minha equipe devidamente treinada em relação à segurança física e segurança lógica, eu tenho que ter os acessos, né, as permissões de acessos sempre revisadas. Às vezes, o funcionário saiu e eu esqueci de ir lá e colocar ele como inativo. E meu sistema, ele é online. Aí o cara sai, entra e faz um estrago. Tem empresas que nem tem sistema. Ela usa pasta drive compartilhado, às vezes. Sim. Aí eu fui lá e esqueci de tirar ele do compartilhamento. Ele pode ir lá e apagar tudo. E você perdeu tudo. Já conheci empresas que perdeu toda a informação do negócio por ex-funcionário. E que provavelmente fez como uma espécie de, entre aspas, vingança. Olha isso, gente. Porque tem vírus, mas o pior vírus é humano, né? Inevitavelmente, professor. É o cérebro humano que faz. Tem que ficar atento. A Alessandra Paz é a nossa convidada desta quarta-feira, compartilhando muita informação para você dar atenção. E que assunto importante, né? Importantíssimo. Para o pequeno negócio, para todo mundo, para o profissional autônomo. Até para nós, clientes, usuários, né? Sim. É importante, porque às vezes eu vou numa empresa, eu vou lá vou fazer o cadastro, eu não tenho essa noção. Às vezes eu não estou ligado, o que vai acontecer com os meus dados depois? Então, mas às vezes eu não quero compartilhar, mas a pessoa fala que só tem como me vender, me atender, se eu fizer o bendito cadastro. Eu quero saber se pode. Nessa linha que a Célia fez um questionamento que eu vou fazer, vai terminar ficando no segundo bloco. Melhor o senhor segurar a pergunta, professor, para eles ouvirem a pergunta e a resposta. Ouvi duas vezes. Então vá, fique à vontade, ela quer saber, ela está falando da empresa, quer saber, e nós, cliente, como que a gente pode se proteger?
Daqui a pouco a gente volta esse questionamento importante para a Alessandra. A gente ainda fala de ataque cibernético, sequestro de dados, permissão de acesso, assuntos para sua segurança, para sua empresa. Alessandra Paz é a nossa convidada dessa quarta-feira. Não saia daí, corre, busca seu café, sua água e daqui a pouco a gente continua. Olha só, eu vou mandar abraço aqui, o celular estava dando aquela carregada boa. Erma, um abraço. Jonas, eu vou reforçar todo mundo aqui. JF, quem mais? Boa tarde, equipe CBN. Pergunta para o professor por que as pesquisas atuais mudam constantemente no decorrer da campanha. É o Heraldo Duarte que quer saber. Por quê, professor? Por conta dos períodos onde são ouvidas as pessoas? O que é a pesquisa? A primeira questão, a pessoa tem que olhar lá a data da pesquisa, né? Ela está nessa data. Ela é um retrato daquele momento. Como está em processo de campanha e as pessoas realmente, uma hora responde um nome, outra responde outro, hora responde o nome que lembra. Então, por isso que ela tem essa constância. O que não muda, que a gente tem que olhar? É a margem de erro. Quando aparece assim, as primeiras pesquisas normalmente está com margem de erro em torno de 5%. Então, se alguém aparece lá com 30, pode ser 35, pode ser 25. A outra pesquisa pode ser que dentro dessa margem de erro, ela esteja superior ou inferior. Então, pode dar um elástico aí de 10% muitas vezes. Quando tem candidatos empatados, por isso que uma pesquisa dá um na frente, depois dá outro. Porque a pesquisa não é o ato da votação em si. Aí teria que pesquisar 100%. É utilizado um método e cada método estabelece as diferenças, que vão entre 5% até 2%. Como a gente está devendo muito abraço aqui, vou colocar o seu Carlos, antes da gente voltar para a nossa pauta principal. Vai mandando o seu alô para cá, 99803-5580 é o nosso contato direto e reto. Tá ouvindo aí? Boa tarde, Marcela. E aí? Pegando fogo aí no programa ou não? Ou aí tá no doce? Deixa eu falar. O professor vai lembrar desse tempo, dessa data aí. Antigamente ele fala assim, o homem do tempo. Você é a mulher do tempo. Washington. Marcela, quando é que vai chover esse trem nesse lugar? Pelo amor de Deus. O trem tá seco demais. Não aguento mais. Eu vou mudar pra praia, pra ficar dentro da água lá. Não aguento mais não. Fala pra nós aí, Marcela, que dia que vai cair dessa data aí? Washington, presta ele fala atenção. assim, o homem do tempo. Você é a mulher do tempo. Parei aqui. Washington. Eu tô para te dizer, seu Carlos, primeiro que eu gosto demais do senhor, o senhor tem um bom humor, a leveza agrega aqui, mas eu não tenho boas notícias, não tem previsão de chuva, um calor, cuide-se, hidratação, o cenário é crítico, uma fumaças, queimadas, é um Olha, panorama eu que estou viajando crítico. por aí, é triste, os passos estão, não é assim que secou, estão mortos. Você vê muito as árvores morrendo, né? E um senhorzinho, sabe aqueles senhorzinhos do tempo, já que o seu Carlos é do tempo? Um senhorzinho bem pantaneiro falou assim, dia 7 de setembro vai começar uma chuvinha. Olha aí, ó, 7, vão marcar, hein? Olha só, na hora que acabou a bateria, Luiz Carlos, eu não posso esquecer o nome desse ouvinte, Luiz Carlos, ele acompanha desde o Jornal da CBN, e sabe aquele ouvinte bom que não é morno? Ele sempre se posiciona, é um querido, tá de volta, chega de férias, né? Já conversou aqui com a gente. Não esquece, eu também sou ouvinte fiel, Marcelo. Boa tarde. Esqueço de jeito nenhum, eu posso esquecer outras tantas coisas, dos nossos ouvintes de jeito nenhum, né? Vou fazer defesa didática aqui. A Marcela falou em você, só não saiu no microfone. Pois é, o trem aqui resolveu dar ruim. Professor, por falar em ouvinte prestigiado, vamos repetir a pergunta. Célia Regina, um abração. Ela viu tudo isso, ela falou assim, nós, cliente, como ficamos? Tem a questão pessoal também, né, Alessandra? Sim, e é muito importante essa primeira conscientização, senão as coisas também não mudam, não acontece. Primeiro, a gente tem que entender o que a lei nos garante, né? Então, ela nos garante corrigir dados, fornecer dados, remover esses dados. Então, a gente tem o poder dos nossos dados. Então, quando a gente vai numa empresa, a gente tem que realmente ter o termo de consentimento. Nós temos que consentir, que estou passando esses dados. E aí, o que realmente é necessário para aquela venda? O CPF é necessário? Porque talvez eu quero uma nota fiscal, né? Então, é necessário eu passar. E eu sei, e aí eu tenho que saber o que eles vão fazer com os meus dados, como eles vão usar os meus dados e quem vai ter acesso. Mas na prática ninguém fala nada. Não. Outro dia essa compra era assim, eu estava apressada para variar, né? Tinha ali pouco tempo entre um emprego e outro com a minha filha. Eu queria levar uma coisa rápida, prática.
E eu pedi, a moça falou assim, mas a senhora não tem cadastro aqui. Eu falei, não, primeira vez que eu compro. Mas tem que fazer o cadastro. Eu falei, mas eu não posso só pagar e levar em outra oportunidade. Não, eu não estou autorizada a fazer essa venda sem ter os dados cadastrados. Aí eu não levei, professor. Fui impedida. Pode ser uma condicionante, Alessandra? Vamos colocar o regime tributário. Vamos supor que essa empresa ela está lá no lucro real e ela tem que informar 100% das vendas dela. E aí? Aí a gente tem que ter tempo, né? Ou comprar em outro lugar, que foi o que eu fiz. Você imagina Perdeu a venda. Você imagina um senhor que eu conheço chamado João Edson, que nunca tem tempo para nada. Não leva. Pois é, não professor. Leva. Mas aí a empresa sai perdendo. Sai, mundo. Deveria, na realidade, aí é questão de política. Lembra dos processos que eu falei? Sim. É a questão do processo e a política da empresa. Então, ela decidiu que 100% das vendas ela queria cadastrada. Até porque, na quarta-feira passada, a gente falou o quê? Os dados que a gente tem em relação dos nossos clientes, para a gente conseguir fazer uma mineração e ter uma previsibilidade, conseguir conquistar esse cliente, fidelizar esse cliente, ele é importante para a empresa. Mas facilitar a vida do cliente também é importante. Também é importante. Qual é a chance de eu voltar nessa loja? Bem pequena. Bem pequena. Agora, a não ser que seja só ela que está vendendo aquilo que você quer. Tem outros recursos, né? Eu lembro de se eu não estou enganado, foi em São Paulo. Se eu não estou enganado, foi no aeroporto. Que eu fui fazer uma compra. E a pessoa falou assim, seu CPF. Quando eu citei o CPF, a pessoa levantou para mim, você mora em tal cidade, tua data de nascimento é isso. Eu nunca tinha entrado naquela loja. Olha aí. Mas às vezes ela faz parte de alguma rede também que tenha esse banco de dados. E assim, querendo ou não, se é uma empresa certificada, né? Hoje, por exemplo, muitas das assinaturas é via Gov, justamente para garantir a segurança do usuário. Já tem outras empresas de redes que eles exigem localização, né? Eu tenho parceria fazer uma publicidade aqui com a rede Ibis. Eles não passam nem de um para o outro cadastro. É obrigado a fazer em todos que você for. Em toda a rede. É um cuidado a mais. É um cuidado. Mas assim, onde a gente mais fornece dados... Aqui. E a gente põe o rosto ali para facilitar, né? Vai tudo facial, vai indo, você nem tá indo, Alessandra. E aí a gente não lê a questão daquela lei de privacidade. O que está escrito ali? Nem enxergo. Alguém já abriu para ler? Vou entrar. E o ouvido disso aqui é sensível, se você não lê, meu irmão, imagina. O ouvido disso aqui é sensível, né? Segunda-feira, sob orientação de Washington, eu e Marcela fomos falar aqui sobre... O senhor comprou, professor? Sobre fone. O senhor comprou? Não consegui achar aquele com os fios, né? Ontem, eu não podia olhar pro celular que aparecia um fone de ouvido para mim. Foi o dia todo. É um sinal, ele vai presentear a gente. Presentear, mas... Olha aí. Fone de qualidade. Eu preciso achar alguém que conheça para dizer assim, é desse aqui. Anderson Souza e Washington Guimarães. Essa dupla vale milhões. Isso. Falar em milhões, tem uma pergunta aqui. A Luciana já me perguntou 2 vezes. Marcela, ela disse assim, eu tô vendo que você pegou o celular de novo. Olha aí. Olha, ela quer saber sobre sequestro de dados, sequestro de rede social. Ela disse que tem aumentado muitos números, ela vende muito pela rede social, principalmente o Instagram, e morre de medo. Como se prevenir de situações assim? Ou o jeito é pagar mesmo para ter de volta? Então, a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Não esperar acontecer para que você gaste uma grana aí para conseguir isso de volta e não é garantia. Já teve pessoas conhecidas que pagou e só recebeu 50% ou corrompido e assim por diante. Então, assim, primeira coisa, como é que você está garantindo aí, como que você está cuidando da sua senha? Como que você faz sua senha? Sua senha é aquela mesma padrão do banco, da rede social, do e-mail. Já vou aqui expor, porque eu sei que muita gente é igual. Então, muda Mas eu esqueço se eu mudo. Então, hoje a gente tem repositório de senhas, né? E aí você precisa de uma única senha, por exemplo, no celular você pode ter um aplicativo de repositório de senha, você tem uma única senha que é do seu repositório. O que isso quer dizer? Não entendi nada. É um aplicativo que guarda todas as suas senhas. E aí você tem a senha somente desse aplicativo para você guardar na sua mente. O restante ele gerencia. Ele é confiável, Alisson? Sim, a maioria desses, por exemplo, quem tem iPhone,
como que chama hoje? Android, já tem um repositório só para Android, então só ajuda tem um bastante. Aplicativo de repositório de senha? Não, eu só tenho uma senha. Ah lá, ele só usa Você uma tem senha. isso? Eu tenho. Eu posso ver? Ah lá, intimidade, o apresentador. Eu preciso disso. Mas e se eu estiver longe do celular? Aí lascou-se. Aí lascou-se, né? Então, assim, talvez o seu e-mail, né, é o principal. Onde é que você vai fazer a recuperação de todas as senhas? E aí ele muda mensalmente para você? Não. Eu crio as senhas. O próprio iPhone, por exemplo, ele vai te sugerindo senhas. E ele já tem um aplicativo nativo, por exemplo, que ele já tem um repositório de senhas. Por isso que você só coloca a facial, por exemplo. Gente. E a senha, é importante você ter um caractere especial, porque dificulta isso na criptografia. Uma letra maiúscula, letras minúsculas e números, de preferência intercalados. Então, é dificultar a vida de quem realmente quer. Eu acho que a minha senha é tão difícil que a pessoa teria que ser muito louca para conseguir. Primeiro tem uma senha enorme. Lembro nunca mais. E não tem lógica nenhuma. Então, assim, eu tinha que ser muito doido para encontrar aquela senha. Não é? Tem gente falando, repete, repositório de senha. É um sistema que gerencia senhas. Para falar para você. Ou gerenciador de senhas também. O senhor tem desse? Não. Ainda bem que eu não passo vergonha aqui sozinha, né, professor? Aqui, a Julie está falando, olha, esse aplicativo responde a gente sempre ou é tipo a Luzia? Porque a Luzia me respondeu só uma vez na vida e nunca mais. Sua cara ouvindo sobre o aplicativo da senha me representa. A cara de pateta, né? Gente. Aqui, ó. Cadê? Meu celular não tem isso. Cadê? Gente, tá lá. Tá. Você tá o quê? Na sua agenda? Não, eu tô no meu repositório de senhas. Mas eu quero ver o ícone aqui que eu tô lendo. É só você digitar. Gente. Olha isso. Recomendações de segurança. Compartilhe senhas e chave senha. Todo celular tem isso? A maioria dos celulares. Eu nunca testei, por exemplo, naqueles chineses e tal, eu não sei. Mas Android e iPhone tem? Tem, sim. Gente, e tem sisteminha para você baixar, caso o seu não tenha, para você fazer o seu repositório. E já tem aqui, detectar senhas comprometidas. Nossa, que evolução. Preciso andar mais com a Alessandra, preciso tomar um chopp com ela, um negócio assim. Para eu ter mais segurança na minha vida? Precisa, professor. Vamos colocar mais pergunta aqui. Se você ficou na dúvida, manda para cá, que a Alessandra manda, eu vou tirar uma foto aqui. Manda no WhatsApp. Eu quero esse repositório de senha que eu tiro uma foto aqui e mando para você. Mas eu também quero colocar mais perguntas aqui. Deixa eu abrir que eu já estava conversando aqui com a Thalita. Thalita falou, olha só, para gerenciar clientes, normalmente elas não querem responder e a gente acaba ficando limitado ao WhatsApp, à lista de transmissão. Qual a sua recomendação para ter segurança e também aumentar esse meu leque? Thalita que pergunta. Responder o quê? Pelo que eu entendi, ela tem dificuldade de ter esses cadastros e ela está limitada ao WhatsApp e ela busca outras ferramentas com segurança, mas para ampliar, pelo que eu entendi, eu acho que... lembra que a gente falou que as pessoas acabam comercializando? Eu acho que ela tem pouco e não sabe como fazer e tratar o que tem de forma segura. É importante ela utilizar um CRM, que a gente estava falando na quarta-feira passada. Eu até trouxe um HubSpot CRM, tem o Mailchimp, né, que é um CRM gratuito. Então, aí se você quiser... eu já, para poder utilizar e gerenciar melhor, porque essas aplicações já têm um nível de segurança implementado. Então, já é interessante você, se você já tem uma base de dados, de usar alguma automação para ajudar a facilitar aí o seu contato com o seu cliente. Tá vendo, Thalita? Aqui ela tem dicas ótimas. Esse caderninho tá valendo ouro, tá, senhora? Só cuide com segurança. E aqui são indicações que você coloca que as pessoas... eu coloquei hoje, né, algumas indicações de algumas IAs, inteligência artificial, que são seguras, né, que a gente consegue utilizar no nosso negócio. Ter assistentes virtuais, como o ChatGPT, o ManyChat, para a gente analisar dados, que é o que a gente estava falando na quarta-feira passada, né? Se eu tenho um banco de dados, sabe aquela velha planilha que eu não sei o que fazer com ela? Eu posso minerar aquilo ali e tirar alguma informação, transformar aquilo numa estratégia. Então, posso usar ferramentas do Google, que tem o Google Data Studio, que ele faz essa mineração de dados.
Eu tenho automações de marketing, né, que é esse MailChimp mais o HubSpot. Eu tenho reconhecimento de imagens. Às vezes eu quero, por exemplo, eu tenho um produto, mas eu não sei falar muito desse produto. Eu não sei como que vou especificar. Eu posso só jogar a imagem, ele vem traz todos esses dados. Isso facilita a vida, até para treinamento de colaborador, por exemplo. Tem a gestão de produtividade, o Trello ficou bem conhecido em relação a isso, né? Porque ele ajuda bastante na produtividade. E para colaboração e comunicação na empresa, a gente tem o Teams, por exemplo, da Microsoft, a gente tem ferramentas do Google também para trabalhar a colaboração. E isso facilita para não deixar esses dados aí flutuantes. A gente vai concentrando esses dados num só lugar e facilita a comunicação aí entre quem pode e quem precisa usar esses dados. Então, basicamente, a gente consegue organizar melhor. Vou tirar uma foto aqui, posso? Pode, Daí, se você pode. quiser, manda um oi aqui no WhatsApp 99803-5580, que eu mando para você, porque às vezes a gente precisa dessas ferramentas, né, professor? Pesquisa, aí pega uma que não é muito boa, tem a questão de estar corrompido também, é importante, essas dicas são valiosas mesmo. Que bom. E um conjunto de nomes que a gente esquece facinho, né? Eita nós, né? Minha cara disse que ficou ótima lá enquanto você... Mas é isso, é assim como você. As dúvidas, os anseios, a gente não sabe. E senha é um negócio importante, né? Tem que dar muito atenção. importante. Então, assim, se eu quero começar a proteger, primeiro começa com as senhas. Sim. Principalmente no Instagram, com esse roubo de contas. Aí você coloca lá para direcionar. Esse é o problema da mesma senha. Porque o que o cara que vai roubar sua conta vai fazer? Ele vai testar seu e-mail. A mesma senha que ele roubou, ele vai colocar recuperar, e aí você não vai conseguir recuperar. E é isso que está acontecendo, porque as senhas são iguais. Alessandra, e aquele negócio que aparece sempre assim, principalmente o WhatsApp, que eu imagino que a vida, né, muito da vida das pessoas está no WhatsApp, aí aparece 2 etapas. Por que aquilo é importante e fortalece? Eu estou elevando o meu nível de segurança na minha comunicação via WhatsApp. Então, se eu faço a verificação em uma etapa, é um nível de segurança. Se eu faço em 2 etapas, é 2 níveis de segurança. Então, é aconselhável. Ainda tem um recurso no WhatsApp que é aquela criptografia de ponta a ponta. É uma outra etapa que deixa, vamos supor, eu tenho um assunto com o professor e esse assunto tem que ter uma segurança maior. Então, eu faço uma criptografia Mas aí direta. eu posso fazer só nessa conversa? Pode fazer. Professor, o senhor precisa fazer, o senhor conversa com muita gente importante. Muita gente. Os segredos ali da política. E tem muita conversa... Eu não, complexa. professor. Meu faleiro é aberto. Tem muita Nem conversa tem complexa muito, aí. né? Falando nisso, você sabia que... Preciso ser mais misteriosa. Devido à questão da eleição, existe empresas já especializadas e você contrata ela para ela investigar as redes do outro candidato e buscar coisa. Entendi. Aqui em Mato Grosso já está dando um rolo. Espião, aí. né? Apareceu um candidato a prefeito aí, umas imagens que passou de um celular para o outro, né? O senhor me mostra depois? Manda aquelas coisas... Manda aquelas coisas engraçadas depois. Aí depois O vem a engraçado conta, vira. né? Exatamente. Depois o engraçado porque vira. assim, as pessoas realmente, de fato, assim, tem muita gente com medo, porque é algo que você não toca, é natural que a gente tenha essa insegurança, porque tudo que é físico, parece que a gente usa o sentido, então conforta a nossa mente. Mas tudo que é digital realmente vai causar uma insegurança. E, de fato, você apagou uma foto. Ela não tá, na internet, ela, de fato, não tá apagada completamente. Não adianta você falar que apagou, que ela tá lá, né? Por isso que existe aí o submundo da internet, que são dados que são excluídos, né? E quem sabe, quem é especializado nisso, tá realmente ganhando dinheiro, vendendo dados. E aí a gente tem que fazer os procedimentos, criar processos dentro das empresas, treinar os nossos colaboradores, treinar os nossos usuários, os nossos clientes. É importante. Isso traz segurança para a empresa. Se a empresa ela se preocupa comigo, ela me treina como é que eu devo fornecer, como é que eu tenho que comprar na minha loja, isso traz mais segurança. Com certeza. O Eduardo está perguntando se o Telegram é mais seguro. Já foi. Não Agora é mais. parece que é até mais Já frágil, foi. né? Ele criou muita... Ele pegou um campo para ele conseguir
sobressair do WhatsApp, que é as comunidades, os canais, e pegou muitas empresas em relação a isso. Então, ele abriu demais. E aí, quem se aproveitou disso? Porque se você quiser no Telegram ver pessoas que estão próximas a você, se o meu localizador e a minha autorização estiver ativa, eu consigo ver quem está próximo a mim e consigo conversar com essa pessoa. Isso foi um boom, por exemplo, em sites de relacionamentos, por exemplo, que estava utilizando o Telegram para encontrar pessoas embaladas e tal. Não gostei, não. Então, não é mais seguro, como era. Não, já foi mais seguro. Deixa espaço aí. Alessandra, últimos minutos. Fique à vontade para suas considerações, para falar do Univag também, como preferir, porque aqui você é bem-vinda sempre. Obrigada. É sempre bom vir aqui compartilhar um pouquinho, falar um pouco de tecnologia. Quero aproveitar e falar, né? O professor João trouxe aí dados importantíssimos da participação das mulheres. Por mais que as mulheres ocupam 51% aí da população mundial, na área de tecnologia, empresas de tecnologias, elas só representam 35% da presença feminina na área de tecnologia. Então, é muito pouco, né? Isso, 35% das empresas de tecnologia. Então, é muito baixo. Se a gente olhar no panorama, ainda é muito baixo. Sou muito grata, né, do Univag, ter acreditado no meu trabalho. Sou muito grata por estar à frente de uma equipe de tecnologia, né? Basicamente, eu sou a líder e só trabalho com homens lá dentro. E estou muito feliz, porque está crescendo o número de mulheres participando aí e aderindo aos cursos de tecnologia. Então, espero que a gente tenha um panorama diferente. O Univag continua com as últimas vagas abertas, né? O semestre começou, mas a gente tem vagas abertas ainda, as últimas vagas. Dá tempo ainda de você se inscrever, dá tempo de você escolher seu curso. Se você está em dúvida, converse com um coordenador. O Univag tem portas abertas, então todos nós, coordenadores, estamos ali para te receber, tomar um café, falar do curso, a gente gosta de fazer isso, porque o nosso ambiente é acolhedor. E tá com dúvida, né? Quer conversar, quer colocar o seu projeto, olha, eu tenho uma empresa, Alessandra, eu queria fazer uma parceria com o seu curso de tecnologia, que eu queria que a minha empresa ficasse mais tecnológica. Vai lá bater um papo com a gente também, a gente recebe os empresários lá e os nossos alunos fazem projetos fantásticos para empresas também. Então, fico feliz, mais uma quarta. E espero vê-los em breve. Obrigada, Venha Alessandra. sempre. Sempre bem-vinda. Obrigada.